Olá, tudo bem com você? Vamos estar fazendo uma leitura na Palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 26. Diz assim a Palavra de Deus: Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então aqui nós vemos a palavra de Deus, né? Jesus de forma breve nos mostra o reino de Deus desde a semeadura até o momento final, que é a volta de Cristo, né? A volta dele para buscar a sua igreja. Então haverá a ceifa, porque então o fruto já vai estar maduro. Durante anos a palavra de Deus nos é pregada até hoje. Se nós chegamos ao conhecimento da palavra, é porque ela nos chegou, né? Alguém pregou para nós, né? Alguém lançou essa semente na nossa vida, no nosso coração, e nós recebemos ela. E para a glória do nome de Jesus, nós frutificamos ela, né? Quando a gente prega a palavra de Deus, quando a gente lança essa semente na vida das pessoas, individualmente essa semente tem frutificado e também no sentido geral, a semente da palavra tem frutificado na terra. Quem dá o crescimento? Deus dá o crescimento à sua semente. Deus dá o crescimento do reino de Deus. Nós, como aqui diz, né? Aqui fala, não sabendo ele como, porque é um grande mistério, né? Como você semeia e ali a plantinha cresce e começa a dar flores e começa a dar frutos. E assim, né, Jesus faz essa comparação com o reino de Deus, como uma semente que ela é lançada à terra. E o Evangelho de Marcos é o único evangelho que mostra essa parábola. É interessante porque isso tem acontecido. Há anos atrás, desde aqui da época de Jesus, a semente do reino de Deus tem sido lançada, né? Lançada tanto na terra do nosso coração, como eu disse, individualmente, como numa forma geral, ela tem sido lançada. E o Senhor Deus tem dado crescimento a ela, cada vez mais ela tem crescido, cada vez mais o reino de Deus tem sido expandido na terra. O Senhor Jesus é fiel em toda a sua palavra e a palavra de Deus permanece para sempre. E aqui mesmo na palavra, ali em 1 Coríntios, eu vou abrir aqui, 1 Coríntios aqui no capítulo 3, no versículo 7, diz assim: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aqui Paulo está se referindo àquelas pessoas, né? Um plantou, outro regou, mas o Senhor é que dá o crescimento dessa semente da palavra de Deus. E no caso aqui da parábola, dessa semente que é o reino de Deus, ela tem se expandido nessa terra, ela tem crescido, as pessoas estão cada vez mais com sede de Deus, cada vez mais buscando ao Senhor, cada vez mais se aproximando do seu Criador, do seu Deus, do seu Salvador. A esperança está no nome de Jesus Cristo. A esperança está quando nós buscamos a face de Deus de todo o nosso coração.
E isso tem acontecido. O reino de Deus tem se expandido por toda a terra, né? Nós estamos pregando a palavra de Deus e hoje os meios de comunicação, seja por internet, né? É muito amplo, né? A internet está aí, é muito amplo, então os meios de comunicação têm alcançado vidas de longe, de perto. Temos pregado a palavra de Deus, indo pelos caminhos, indo errantes, né, por este mundo afora, seja pessoalmente, seja pela internet, mas tem sido pregada a palavra de Deus. E há muitas pessoas recebendo o reino de Deus na sua vida, no seu coração, abrindo o coração para Deus, buscando a face do nosso Deus, buscando a face do nosso Criador, daquele que criou os céus e a terra, daquele que criou a nossa vida. Cada um de nós, Ele nos criou, Ele nos chamou para pertencer a Ele, né? Glória a Deus por isso. O Senhor nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu para pertencer a Ele. E a palavra de Deus tem se expandido por toda a terra. O reino de Deus tem se espalhado por toda a terra. O Senhor tem dado crescimento ao seu reino. Aleluia! E no momento certo, na hora certa, Jesus vai voltar com poder e grande glória. Nós não sabemos a hora, ninguém sabe a hora certa, o momento certo que Jesus voltar. Mas a nossa esperança está que Ele vai voltar. Ele vai voltar. Muitos dizem, a hora é agora, ou aquele momento, ou vivemos os últimos dias. Mas se nós vemos os sinais que Jesus nos mostrou, os sinais que estão na palavra de Deus, e se nós acompanharmos Atos dos Apóstolos, nós vemos que desde Atos dos Apóstolos, muitos dos sinais já têm se manifestado. Então, desde Atos dos Apóstolos, nós vivemos os últimos dias, querido. E esses dias são dias que nós vivenciamos cada vez mais a palavra de Deus na sua essência, não só para a gente pregar, mas para a gente viver ela na nossa vida, né? E ficamos vigilantes para porque o Senhor Jesus vai voltar. Os apóstolos já aguardavam a segunda vinda dele, né? A gente vê no Novo Testamento eles aguardando essa segunda vinda, ansiosos, assim como aquele que crê hoje, ansioso por essa segunda vinda, né? Ansioso por a grande ceifa, ansioso pela segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai voltar. Essa é a esperança daquele que crê. A esperança nunca morre, ela é viva a cada dia mais na vida daquele que crê. Nós podemos viver hoje dias difíceis, mas o Senhor Jesus, Ele é o mesmo, ontem, hoje, sempre será o mesmo. Ele é fiel em toda a sua palavra. Passará céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece firme para sempre. E ela vai ser cumprida em toda a terra. Ela vai ser cumprida em toda a terra. Aleluia! Continue crendo na palavra de Deus. Não desista de pregar a palavra de Deus para as pessoas. Não desista de crer. Não desista de ter a esperança e olhar para o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, Ele é fiel. Ele é fiel em toda a sua palavra. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele fala na sua palavra. Aleluia! Aleluia! Que a tua fé, que a minha fé possa cada vez mais ser incendiada pela palavra de Deus. Que você possa ficar cada vez mais firme com o Senhor Jesus Cristo, crendo cada vez mais nele. A confiança, a fé perseverante daquele que crê. Porque Jesus vai voltar. Ele não nos deixou órfãos. Ele vai voltar e buscar
os teus, buscar aquele que permanece fiel a Ele, crendo somente nele e buscando Ele de todo o seu coração e de toda a sua alma. Que você possa continuar perseverante todos os dias. Não desista de pregar a palavra de Deus. Não desista, porque Deus é que dá o crescimento do seu reino. E Ele tem dado. O reino de Deus tem se expandido por toda a terra. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou terminar com essa palavra aqui, que está em Mateus. Deixa eu abrir aqui para mim estar lendo essa palavra de Mateus, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E a partir do versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aleluia! Aqui continua dizendo: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Amém? Continua na jornada cristã, continua olhando para Jesus, continua crendo nele, continua perseverante, seja fiel à palavra do Senhor, continue pregando o Evangelho, continue buscando ele de todo o seu coração, orando em todo o tempo, crendo porque a palavra de Deus é fiel. Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele tem falado na sua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele tem falado. Amém? Aleluia. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém.